Como podemos transformar nossas ações diárias em atos de adoração a Deus? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, encoraja os cristãos em Roma a oferecerem seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, chamando isso de culto racional. Ele os incentiva a irem além de uma fé superficial e limitada a momentos só na igreja, destacando a importância de uma transformação completa de vida. Para Paulo, a verdadeira adoração significa integrar a fé em todos os aspectos da vida, não apenas nos rituais ou nos cultos. Isso requer uma renovação da mente e um compromisso constante com a vontade do Senhor, permitindo-nos resistir às influências mundanas e glorificarmos o nome de Jesus em tudo aquilo que fazemos. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 31 e 32, que diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Precisamos entender que adorar a Deus vai além das paredes da igreja ou dos momentos de culto. A verdadeira adoração é um estilo de vida, refletido em cada ação e decisão diária. Devemos oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, vivendo de forma que cada decisão que tomamos seja um reflexo da forma que nós vivemos para Ele. Assim como Daniel, mesmo em uma terra estrangeira, manteve sua devoção ao Senhor, nós também devemos viver para Deus em tudo aquilo que fazemos, sendo luz e sal no mundo. O nosso testemunho é muito mais do que palavras, é como vivemos a nossa fé. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, onde Jesus cita a seguinte frase: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos ser sinceros sobre nossa adoração a Deus. Muitas vezes, limitamos a nossa devoção aos cultos de domingo, agindo de forma religiosa sem qualquer transformação interna. Devemos lembrar que cada pensamento e ação são oportunidades de louvarmos a Deus, não apenas em palavras, mas em nossa vida diária. Palavras sem ação acaba se tornando hipocrisia. A verdadeira adoração vai além dos espaços da igreja, permeando todos os aspectos da nossa existência. Devemos viver de forma que cada ação glorifique ao Senhor, mostrando uma fé genuína e não apenas um ritual vazio e fingido. Podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, onde diz: E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra do Senhor nos instrui a fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Isso significa que cada ação, pensamento e palavra podem ser transformados em um ato de adoração ao Senhor. Quando resistimos ao mal e escolhemos fazer o bem em nossas atividades diárias, estamos oferecendo um louvor vivo ao Senhor. Devemos viver cada dia como uma oferta de adoração contínua, reconhecendo que o verdadeiro culto vai além de momentos específicos na comunidade cristã ou na igreja. A ideia de um culto racional nos leva a entender que a nossa devoção a Deus deve envolver toda a nossa vida, não apenas momentos isolados. É importante entendermos que Jesus Cristo é o centro de nossa vida de fé. Ele nos permite oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia nos ensina que devemos viver cada dia em adoração, não apenas reservando nossa devoção para momentos específicos.
Assim, ao seguirmos o exemplo de Jesus e adotarmos essa prática, a nossa vida se torna um constante louvor a Deus, refletindo a verdadeira essência da adoração cristã. Que possamos compreender que cada ação cotidiana pode ser um ato de adoração ao Senhor, transcendendo os limites do tempo e do espaço. Ao transformarmos nossa vida em um culto racional, cumprimos nosso chamado como colaboradores de Deus, templos do Espírito Santo e membros de um sacerdócio santo, servindo e glorificando ao Senhor em todas as circunstâncias. Que nossas vidas sejam como um contínuo altar de adoração, onde o fogo do Espírito Santo nunca se apague e em tudo glorifiquemos o nome daquele que morreu por nós. Já existem muitas pessoas que se dizem crentes e que envergonham o cristianismo. Nós não precisamos ser mais um. Que não sejamos conhecidos como religiosos, mas sim como verdadeiramente convertidos, vivendo para a glória de Deus em todo tempo e em todo lugar.